Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora para este vídeo uma pergunta. Quais são as formas de expressão da capacidade de resistência muscular nas modalidades de jogos desportivos? No futebol, no voleibol, no tênis, no beach tênis, no basquetebol, handebol, futsal. Como a capacidade de resistência muscular se expressa, é requerida e, consequentemente, como deve ser treinada e o que efetivamente deve ser treinado para jogadores aprimorarem as suas resistências para a prática da modalidade. Vamos discutir isso neste vídeo. Pessoal, então vamos lá. Quando nós falamos então em resistência muscular, tem vídeo aí falando sobre a resistência, um vídeo mais básico em que eu falo sobre a capacidade de resistência muscular, mas quando a gente fala em resistência muscular, é a capacidade que envolve quem? Os músculos, tá? Resistência muscular é a capacidade do músculo. Capacidade do músculo fazer o quê? Capacidade dos músculos manterem um determinado trabalho motor, correr, pedalar, nadar, fazer rosca direta, fazer agachamento, subir um morro, subir escada, tudo isso é trabalho motor. Capacidade dos músculos manterem um determinado trabalho motor sob intensidade específica pelo maior tempo possível. Dá uma olhada no vídeo básico falando sobre a capacidade de resistência muscular, mas eu estou só relembrando isso e definindo. Então, ela é sempre dependente do trabalho motor que eu realizo. Então, se eu quero melhorar a resistência para correr, eu tenho que correr, esse é o trabalho. Para pedalar, eu tenho que pedalar. Para nadar, eu vou nadar. Eu não vou correr e vou melhorar a minha capacidade de resistir à condição de corrida, porque a resistência é específica ao trabalho e à intensidade. Se eu quero resistir a uma corrida a 15 km por hora por 20 minutos, não adianta eu ficar só correndo a 10. Eu melhoro muito pouco os 15, porque a resistência é a capacidade de manter um trabalho sob intensidade específica pelo maior tempo possível. Portanto, para eu entender como é que a resistência muscular se manifesta nos jogos desportivos, é óbvio que eu preciso entender, e isso vai depender do trabalho motor que se realiza nos jogos, se eu estou correndo, se eu estou saltando, se eu estou lançando uma bola, se eu estou correndo para trás, para frente, para o lado. Isso é o trabalho motor e eu preciso entender as intensidades em que as ações dos jogos acontecem e o quanto essas ações se repetem, porque isso vai determinar o tempo que eu tenho que manter essa intensidade. Quantas vezes eu faço isso? Aí quantas vezes as ações se repetem? Em estímulos, em ações de quanto tempo? Qual o tempo de cada uma delas e quantas vezes elas se repetem no jogo? Isso vai determinar o tempo que eu tenho que manter determinadas intensidades, seja correndo, saltando ou fazendo aquele movimento ou aquelas ações que o jogo determina. A partir desse entendimento então inicial, que a resistência se manifesta em função do tipo de trabalho motor, o movimento e a intensidade que eu mantenho e o tempo que eu fico nisso, é que a partir daí nós podemos então classificar a capacidade de resistência nos jogos de duas formas. Uma primeira então, como é que a resistência aparece nos jogos? A resistência muscular nos jogos vai aparecer inicialmente de duas formas. O que nós vamos entender aqui por resistência muscular básica e resistência muscular específica. As formas específicas são aquelas que têm a ver com as ações do jogo, os movimentos que ele realiza no jogo, as intensidades em que essas ações acontecem e a quantidade de vezes em que essas ações se repetem em cada um dos jogos. Já vamos olhar para isso. E a básica, Cássio? O que significa isso? É o nível de resistência que tem a ver com a minha capacidade de recuperação dentro das ações do jogo e também nos treinamentos, de um jogo para o outro, de um dia de treino para o outro. Então, quem é a resistência básica dos jogadores? A resistência básica dos jogadores, deixa eu usar outra caneta, é a resistência aeróbia global, de músculos grandes, dinâmica,
de movimento, resistência aeróbia global dinâmica, que é expressa por qual variável fisiológica? Ela é expressa pelo VO2 máximo. As ações principais dos jogos, futebol, voleibol, basquete, beach tênis, elas são anaeróbias e na sua essência aláticas. São ações curtas, intensas, breves e que se repetem N vezes dependendo da dinâmica, da lógica do jogo. Só que para eu recuperar adequadamente de uma ação anaeróbia alática para a próxima, ou de uma ação que tenha um tempo maior de duração e que caracterize um pouco mais o metabolismo anaeróbio lático, eu preciso para isso de uma boa capacidade aeróbia, para acelerar a reposição da fosfocreatina e também para melhorar e acelerar eventualmente a remoção do lactato para algumas condições de algumas modalidades. Mas acima de tudo, dentro dos jogos, para garantir o melhor nível de reposição da fosfocreatina e também de recaptação de neurotransmissores nas fendas sinápticas, na junção neuromuscular, no sistema nervoso central, e isso é determinado pela minha capacidade aeróbia, pela minha resistência aeróbia global dinâmica. VO2 máximo. Então isso aqui é básico do atleta de futebol, seja ele amador ou profissional. Então eu tenho que entender, conhecer. Tem vídeo aí falando disso, VO2 máximo, o que é, quanto é, os valores, quanto é que a gente tem disso em jogadores, em atletas profissionais, de modalidades cíclicas, de jogos. Então, jogadores profissionais, por exemplo, de futebol, tem que ter valores VO2 máximo em torno de 60 ml por quilograma minuto. Mulheres têm que ter em torno de 52 a 55 ml por quilograma minuto, dependendo da posição. Aqui eu estou falando dos maiores. Voleibol em torno de 50, 52 a no máximo 55 ml por quilograma minuto. Os jogadores de beach tênis, por exemplo, de categoria Pro, nós colocamos como meta de VO2 máximo em torno de 52 a 55 ml por quilograma minuto nos homens e algo em torno de 47, 48 a no máximo 50 ml por quilograma minuto nas mulheres. Em geral, em torno de 46, 47 a 48 ml por quilograma minuto. De 45 a 50 para as mulheres está resolvida a questão da capacidade aeróbia de base, isso lá para o beach tênis. Quanto mais anaeróbia lática, quanto mais estática, quanto menos dinâmica for a modalidade, o jogo, o valor de VO2 máximo é menor. E para amadores são valores aí em torno de 10 a 15% abaixo desses valores. Tem vídeo aqui falando disso, tá? Mas é isso aqui que manda na capacidade aeróbia e, portanto, na resistência básica, que garante o melhor nível de recuperação dentro do jogo, durante os jogos, entre os pontos, entre os games, entre os sets, entre um tempo e outro, numa ação e outra no futebol, e que garante melhores condições de recuperação também dentro dos treinamentos, que tem alto teor, né, anaeróbio, alático e lático, e também entre os jogos, de um jogo para o outro, em algumas modalidades, como o beach tênis, que joga às vezes de manhã e à tarde, ou faz até 3 partidas, a capacidade aeróbia também garante uma boa recuperação. Mas isso aqui então é básico. Construído o básico, aí eu tenho que pensar no aprimoramento das resistências específicas dos jogos. E todas elas têm a ver com, então, agora o que é específico tem a ver com o quê? Com o trabalho motor que eu realizo e as intensidades com que esses trabalhos se realizam. Nos jogos, as ações têm sempre a ver com acelerações, com mudanças de direção brusca, seja para frente, para o lado, com giros de 180 graus, acelerações para trás, para o lado, para frente com mudança de direção, saltos, lançamentos, como no voleibol, numa cortada, no tênis, num saque, no beach tênis, no saque, no tênis, num voleio. E isso tem muito a ver com os jogos. Esses são os trabalhos motores mais típicos dos jogos desportivos. E tudo isso se realiza em intensidades máximas ou praticamente máximas. São ações de potência, de força rápida, de velocidade, fundamentalmente ações de força rápida. Então todas as formas de manifestação específicas da resistência muscular têm a ver com algum tipo de força rápida, com a manifestação de algum padrão biomecânico de algumas das forças rápidas. Tem vídeo aqui falando da força rápida e de como ela se expressa no esporte. Dessa forma, então, para a grande maioria das modalidades de jogos desportivos, atenção, parênteses,
Isso aqui que eu estou falando de resistência não tem absolutamente nada a ver com provas com modalidades cíclicas, tá? Provas de corrida, de ciclismo, de natação. O meu aluno, o meu atleta corre 5 mil, 10 mil, tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Essa aqui são as formas de resistência, de expressão, de requerimento da resistência nos jogos desportivos. Futebol, futsal, vôlei, basquete, tênis, beach tênis, handebol, futebol americano, rugby, é lá. Tudo bem? Então, como é que ela se manifesta? Especificamente, em função dos padrões biomecânicos dos movimentos dos jogos. Uma primeira forma é resistência específica de aceleração. Dá uma olhada que tem vídeo aqui falando de aceleração e velocidade. Para a maioria dos jogos, com exceção do futebol, de vez em quando, uma vez ou outra no rugby ou no futebol americano, praticamente nunca existe velocidade máxima de deslocamento. Isso é mais raro. Para as modalidades de quadra, não existe velocidade máxima de deslocamento. Dá uma olhada no vídeo que está lá explicando isso. O atleta está sempre acelerando, saindo da velocidade zero e ganhando velocidade. Quantas vezes ele acelera? Para frente, para o lado, para trás, com mudança de direção de 90 graus, de 180 graus. Óbvio que a aceleração é na condição de velocidade máxima, né, para essa distância. Ele acelera dentro do máximo que ele pode. E as ações são sempre curtas, 5, 10, 15 segundos, com o predomínio da via anaeróbia alática. Então nós estamos falando em resistência específica de força rápida de aceleração. O que determina qual é a real demanda de resistência específica de aceleração? É a distância total que ele cumpre no jogo acelerando. Quantas vezes ele acelera? Cada aceleração é de quanto tempo ou de qual distância? Em média, lá no futebol, por exemplo, 20 metros. Então eu tenho aqui uma média de distâncias. Mas quais são as distâncias? Tem acelerações de 10, 15, 20 até 30 metros. Maravilha. Somando tudo isso dá quanto? A partir daí eu tenho a demanda de resistência específica de aceleração. Olha, ele faz 300, 400 metros totais em acelerações em torno de 10 a 30 metros. Essa é a demanda e é isso que eu vou ter que treinar. Não adianta nada eu ter no jogo uma exigência de 400 a 500 metros em acelerações, em sprints de 10 a 20, 30 metros e nos meus treinos eu fazer só 150, 200 metros, ele não estará preparado para a demanda do jogo. Portanto, eu tenho que conhecer isso, quantificar o jogo. Onde é que tem isso aqui? No futebol americano, no rugby, depois no basquete, no futsal, no hand em menor escala. No tênis de campo, que acelera um pouco mais. Essas são as modalidades em que tem maior requerimento de força rápida de aceleração. Mas o treinador tem que entender o requerimento. Conhecer as distâncias de cada aceleração, de cada sprint, os padrões de deslocamento com as mudanças de direção e a quantidade, a distância total. É isso que nós temos que pensar e é isso que significa a demanda de aceleração. Em algumas outras, o atleta realiza vários saltos no jogo. A partir daí, tem o requerimento, então surge para nós o requerimento de força rápida de salto. Quantos saltos ele faz no jogo? Ele faz 70, 80, 100, 120 saltos no voleibol, por exemplo, entre a ação de bloqueio e de ataque. E aí eu vou reproduzir isso do ponto de vista da minha busca de melhora da resistência específica de salto. Mas como é que eu treino resistência de aceleração? Acelerando, nos padrões que a modalidade exige. Como é que eu treino resistência específica de salto? Saltando, por quê? Porque a resistência depende do trabalho motor, na intensidade de um salto máximo. Senão eu não aprimoro a resistência de salto. O que significa aprimorar a resistência de salto? Ele conseguir manter o salto, a impulsão vertical, a força rápida de salto, a aceleração gravitacional, a aceleração vertical dele, pelo maior tempo possível. Ele salta 75 centímetros. Antes ele conseguia fazer 80 saltos assim, agora ele consegue até 90 saltos com essa altura de impulsão vertical. Então ele melhorou a resistência de salto. Na aceleração a mesma coisa, ele conseguia 20 sprints mantendo a aceleração máxima dele da distância de 25 km por hora para essa distância. Agora ele consegue manter 26 sprints com essa aceleração, então ele melhorou a resistência de aceleração. Ele faz mais sprints no melhor tempo dele ou com o melhor desempenho dele. Então ele perde menos. Quem perde menos exibe maior resistência, porque tem menor fadiga. Tem vídeo aí falando disso tudo, sobre a resistência e sobre a fadiga também. Dá uma olhada aí.
Maravilha, resistência de salto. Voleibol é a modalidade que mais exige. Depois, resistência específica de salto. Tem no basquetebol, né, principalmente para o pivô, para o ala, o armador em menor escala. No beach tênis tem a resistência específica de salto. No handball tem a resistência específica de salto. Então essas são as modalidades com esse requerimento. Resistência específica de lançamento, para as ações de lançamento. Numa cortada, num saque, num smash. Essa é a resistência. Quantas vezes ele faz, né? Quantos lançamentos ele faz. E os lançamentos que acontecem no jogo são com máxima intensidade. Veja, é tudo ação curta, típica de força rápida, de potência, de via anaeróbia alática. Resistência de lançamento. Quantos lançamentos? Quantos saques um jogador de tênis faz numa partida? Mais de 100 saques. Ele tem que continuar sacando com alta potência e eficiência, tem que acertar. Quanto menos resistência específica de lançamento, de saque ele tiver, ele vai começar a errar mais à medida que ele tenta manter a potência ainda do saque. Então ele precisa ter mais resistência, não adianta ele ter uma alta potência, ele saca 200 por hora, mas quando ele faz 30 saques no braço já acabou. Aí ele tenta manter os 200 por hora e começa a errar mais o primeiro serviço lá no tênis. Não interessa. Então como é que eu treino resistência específica de lançamento? Lançando, óbvio. Porque eu trabalho motor específico e nessa intensidade. Tudo bem? Então como é que eu sei qual é a demanda? Tem que quantificar o jogo. Quantas ações de lançamento, de saque, no voleibol, de saque, de cortada, ele realiza para que eu tenha então um entendimento claro da demanda de resistência específica de lançamento. Antes de falar da mais específica de todos, para algumas modalidades, e eu classifico aí o futebol, tem uma resistência que eu chamo de resistência específica de alta intensidade. Essa vale para o futebol e para as modalidades de campo, como também o futebol americano, o rugby, mas o futebol é muito característico disso. A gente divide no jogo de futebol, né, a resistência, as velocidades que eles realizam no jogo, em 5 faixas. 2 delas são importantíssimas, são decisivas do jogo, das ações. A primeira são os sprints, que categorizam a resistência de aceleração. Velocidades acima de 23 km por hora. E a faixa abaixo dessa são velocidades entre 19 e 23 km por hora, que são velocidades típicas que é uma velocidade típica que está acima da velocidade VO2 máximo da maioria esmagadora dos jogadores, de 90 e tantos por cento deles. Em geral, eles têm velocidades de VO2 máximo entre 17 e não mais do que 19 km por hora. E a partir daí, todas as vezes que eles estão entre 19 e 23 km por hora, eles estão em velocidade acima da velocidade de VO2 máximo. Então isso configura uma intensidade que a gente chama de supra máxima, e que eu vou entender aqui como alta intensidade. Isso também é decisivo do jogo. Quanto mais o atleta conseguir manter essas 2 faixas de intensidade entre 19 e 23 e acima de 23 km por hora, é aquele atleta e aquela equipe que tem um jogo e uma dinâmica de maior intensidade. E aí manter-se entre 19 e 23, portanto, passa a exigir aí para esses atletas dessas modalidades em que o campo de jogo tem uma dimensão maior e, portanto, eles percorrem maiores volumes, né, de distância percorrida, correm distâncias maiores e em velocidades também, né, maiores. A partir daí, isso gera uma resistência que eu, Cássio, denomino no futebol de resistência específica de alta intensidade. É conseguir manter uma distância maior, percorrer uma distância maior com velocidades entre 19 e 23 km por hora. Como é que eu aprimoro isso? Treinando, fazendo os treinos intervalados, intensivos e da repetição, com velocidades, obviamente, dentro dessa faixa. E para outras, em algumas delas, como no beach tênis, por exemplo, eu classifico uma outra resistência específica, que é a resistência... A caneta não está pegando, que eu fiquei com ela aberta. Resistência específica de afundo, que ele tem que ir lá embaixo várias vezes buscar a bola curta do adversário e tem que subir rápido para se reposicionar na quadra para não ficar em desvantagem na sequência do ponto. Como ele faz essa ação várias vezes e elas são rápidas para descer e para subir também, configura uma ação de força rápida. Força rápida que tem a ver com o salto também, mas ele não chega a saltar, ele afunda e sobe. Então eu denomino isso de resistência específica de afundo, que tem nessa modalidade que é muito característica. O atleta realiza bastante
dessas ações, e quanto mais o adversário soltar bolas curtas, tanto maior será a demanda de resistência específica de afundo. Mas se configura com a necessidade de descer e subir rápido várias vezes. Então essa é a resistência específica de afundo, que eu classifico isso lá no beach tênis. E a última resistência específica é a mais específica de todas, resistência específica de jogo. Como é que eu treino resistência específica de jogo, Cássio? Jogando. Com exercícios que a gente chama de competitivos, exercícios que você faz, por exemplo, lá no futebol, ataque contra defesa, vai uma vez, volta, saiu a bola, volta, solta, mantém um tempo ali na alta intensidade que eu quero, aí descansa, volta. Então é um exercício competitivo. Ou também eu faço isso com competições preparatórias, jogos amistosos ou oficiais, em que eu utilizo o jogo para manter o atleta e boto um ritmo mais alto, mesmo que eu deixe ele um pouco menos de tempo, boto a intensidade mais alta e coloco para jogar. A única forma de aprimorar a resistência específica de jogo é jogando, com ações, com exercícios que nós denominamos de competitivos, que reproduzem a dinâmica do jogo integralmente lá no treino, ou com as competições preparatórias. Pronto, essas são as formas de resistência dos jogos. Resistências básicas, como é que eu treino? Com exercícios preparatórios básicos. Aqui, por exemplo, entram treinos contínuos, intervalados, extensivos, intensivos, e as resistências específicas, com o método da repetição e também com o método do jogo ou o método dos exercícios competitivos. Tem vídeo aqui falando sobre isso também. Esse aqui era para a gente apresentar as formas, então, de expressão e de requerimento das resistências nos jogos desportivos. Espero que tenha ficado claro, que tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, recomende o vídeo para os conhecidos de vocês, Convido também, para quem não é inscrito, para que se inscreva aqui no nosso canal, que recomende também o canal para os conhecidos de vocês, e também deixa o convite para fazerem parte aqui do nosso clube de membros. Espero então, novamente, que tenham gostado, e também espero revê-lo nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.